Bom, não está gravando, vou dar um exercício para vocês referente a todas aquelas medidas que eu dei na primeira parte da aula, das medidas de como a gente calcula o peso, né, do navio, quando o navio está vazio, quando ele está cheio, toda a parte que precisa para a gente calcular aí o deslocamento do navio. Fiz um probleminha bem simples, que é para vocês verem como que é a aplicação, utilizando as tabelas que a gente já viu na primeira parte da aula, tá bom? Então, vou compartilhar lá com vocês. Então, vamos lá, exercício. O navio Bal Pioneer está atracado hoje no Porto de Santos, no terminal Alamoa 2, para descarregar 56.609 toneladas de óleo diesel. O navio tem loa de 222,7 metros, boca de 37 metros e peso bruto total de 81.305 toneladas, tá? Então, percebam esses dados que eu estou dando para vocês já no enunciado do problema. Aí eu pergunto, qual é o tipo do navio que vai ser utilizado para essa carga? Qual é o peso do navio vazio? Qual é o peso operacional nessas condições? E qual deve ser o comprimento do cais do terminal Alamoa 2 para atender esse navio? Eu vou compartilhar com vocês, sem apresentação não vai dar para vocês verem as tabelas. Eu vou compartilhar com vocês as tabelas lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Que é para vocês poderem consultar a tabela. Aí tem uma observação aqui. Para calcular o comprimento do cais, vocês devem observar que é uma loa mais uma boca. Gente, quando eu vou estacionar um carro, eu tenho que deixar um espaço entre o meu carro e o carro da frente, né? Então, a mesma coisa vai ser o navio. Para ele ficar parado com manobrabilidade, eu preciso estacionar esse navio, né? Preciso atracar esse navio, que é o tamanho dele da loa, que é o comprimento total, mais uma boca. Essa uma boca a mais, que são que é os 37 metros, é essa área que eu vou deixar vazia até o próximo navio. Entenderam? Então, vamos lá. Eu vou só sair um minutinho aqui para poder compartilhar com vocês lá no WhatsApp essa apresentação nossa. Deixa eu salvar ela como... Já tô pondo lá, tá, gente? Muita calma nessa hora. Pronto, já tá lá no WhatsApp. Vou deixar aqui. Você está enxergando o exercício? Sim. Então tá, vou deixar esse exercício parado aqui para vocês resolverem. Vou dar 10 minutos, 15 para as 9, a gente corrige esse exercício, tá? É facinho, bem rapidinho de fazer. Quem tiver alguma dúvida, é só me chamar que eu tô aqui. Boa noite, Gi.
Boa noite, quem fala? O Galastre. Oi, Galácio, tudo bem? Você pegou a sala vazia? Não, então, eu estou dando uma passada nas salas e estou vendo o volume de alunos, né, que estão participando. E eu estou percebendo que tem um volume muito pequeno, né, de alunos proporcional, né, participando das aulas. É exatamente por isso que eu dei intervalo mais cedo, né? Eu dei 1 hora de atividade, de teoria, e aí, como eles estavam em poucos, eles falaram: professora, tá todo mundo fazendo projeto das outras matérias, tá todo mundo louco, não sei o que. Eu falei: então tá, vou dar o intervalo mais cedo. Então, eu dei o intervalo das 8h10 às 8h30. Falei: mas só que às 8h30 eu quero que vocês voltem todos. Vocês terminam, vocês têm que terminar nesse período, voltem para a gente terminar a matéria e eu falar do nosso projeto, né? Porque senão o nosso projeto vai ficar prejudicado. O engraçado é que nas outras turmas tá a mesma coisa. Não, que estamos fazendo projeto. Peraí, vocês estão fazendo projeto já justo no horário de aula? Mas é que a gente tem que só compreender o seguinte, né? O aluno do noturno, geralmente, ele não tem muito tempo mesmo. Eles trabalham, né? A gente tem que ser um pouco mais acessível nesse sentido, né? Eles trabalham o dia todo, não tem muito tempo disponível para fazer, então eles acabam prejudicando o horário da aula. Por isso que eu dei meia hora de intervalo, dei mais cedo para eles terminarem e aí voltarem para mim, né? Falei, só que aí vocês falam com a turma para a turma poder voltar. Tá certo, porque é uma grande oportunidade de eles esclarecerem as últimas dúvidas, né? Só que o pessoal está terminando a parte escrita, né? Eu acredito. Na verdade, todas as matérias deram um projeto para o mesmo período, né? Então eles ficaram com um acúmulo muito grande de coisas para terminar. Eu até compreendo, tá? Como eu tenho meu grupo de WhatsApp com eles, eu converso muito com eles durante a semana, né? No meu grupo de WhatsApp da matéria. Então, eu vou tirando a dúvida durante a semana com eles. Eu acho que talvez os outros professores não façam a mesma coisa. Então, eles têm acesso comigo aí praticamente 24 horas. Então, no caso do meu projeto, acabou ficando mais simples por causa disso. Tranquilo, Gia. É só me colocar à disposição se você precisar de alguma coisa, de repente, para passar alguma informação para os alunos. Por mim, tudo bem. Se o aluno tiver alguma dúvida com relação à postagem. uma coisa que eu estava para te perguntar. A postagem é individual, né? Cada um posta um. Isso, perfeito. Né? Porque eu já falei isso para eles. Eles têm que fazer o grupo, apesar de ser grupo de 4, 5 alunos, cada um vai fazer um, né? E postar o seu. Para poder ficar registrado na liga, né? Isso, sem discrepâncias, né? O que escreveu, pegou o mesmo documento e postou. Porque às vezes acontece do aluno, vou dar uma melhoradinha no meu. Não, tem que ser o mesmo. Tem que ser o mesmo. É isso aí, Gi. E, Gi, precisando de alguma coisa, eu estou à disposição, tá? Vou dar mais um passeio aqui nas salas, tá bom? Não, beleza. Eu só achei que você... Como eu vi você quando você voltou, por isso que eu dei a explicação na hora que eu voltei, né? Eu dei o intervalo mais cedo justamente porque a gente estava com pouco aluno. Gi, fique em paz, pelo amor de Deus. Eu só estou aqui para tentar assessorar vocês e te dar um suporte. Não, numa boa, mas agora eles voltando, terminando esse exercício, tudo, aí eu já termino aí com eles e a gente vai... Aí, quando eu terminar o exercício, eu já vou pegar só o projeto e vou só falar sobre o projeto até o fim da aula. Não, perfeito, Gi. Então tá bom, vou dar um passeio nas outras salas aqui. Tá legal. Boa aula. Tá, obrigada, Galácio. Tchau. Tchau. Professora. Oi. Aqui tá falando que o navio ele vai descarregar óleo diesel. Aí o óleo diesel seria derivado de produtos químicos ou granel líquido? Granel líquido. Ok. Granel líquido, você tem que ver o peso em tonelagem, qual deles que se encaixa. Tem lá 3, né? O Panamax, o Suezmax e o Aframax. Eles têm os asteriscos lá na tabelinha. Petroleiro Suezmax é 1 asterisco, o Aframax é 2 e o só. Suezmax 1 e Aframax 2.
Aí vocês vão ver aí, pela tonelagem, qual deles que é. Gente, esse dado que eu peguei aí desse navio Bal Pioneer, eu peguei lá naquele site que eu mostrei para vocês, que mostra todos os navios que estão atracados, tá? E de lá. Ele realmente está atracado agora no Porto de Santos, lá no terminal do Alamo. Ele está lá parado. Se vocês entrarem lá no Marine Traffic, no site que eu dei para vocês, vocês vão achar ele lá. Aí vão ver foto dele, tem tudo lá bonitinho. E aí, terminaram? Não. Bom, mais 5 minutos.
Eu coloquei no grupo do WhatsApp aí as duas fotinhos dele. Uma dele parado lá, mostrando no Marine Traffic, e a outra com as especificações dele, para vocês verem. Dá para achar ele lá no Marine Traffic. Se vocês entrarem no Marine Traffic e digitarem o nome Ball Pioneer, vocês vão achar onde ele está, a localização, tudo direitinho. Vamos corrigir? Vamos. Então, vamos lá. Tem que te mandar, professor, ou não? Não, não precisa. Só acompanhar aí a solução e ver se vocês ficarem com alguma dúvida, tá? Então, o navio, a gente já sabe, para transportar granel líquido, né? Como ele tá falando lá no enunciado dele, ele é para transportar granel líquido. Deixa eu só abrir aqui no meu celular o enunciado do problema, fica mais fácil eu ir acompanhando. Então, o tipo do navio é para granel líquido. E de acordo com as tabelas dadas, ele é um Aframax. Por quê? Porque ele tem mais do que 80 mil, né? Então, tá lá. Eu vou lá na minha tabela, vejo 80 mil e vejo que ele é um Aframax. Tem 2 asteriscos. Não, vocês estão vendo, né? O que tem um asterisco só é Suezmax. Os que tem 2 são Aframax. Então, esse de 100 mil e esse de 80 mil são Aframax. E aqui tá lá, na tabela direitinho, a gente já achou que ele é um Aframax. Então, como é que eu soluciono isso? Para calcular o peso vazio, eu tenho que calcular, né, de acordo com a tabela, o peso total deslocado de 102 mil toneladas. Está lá na tabela. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. 102 mil toneladas. Ó, deslocamento, 102 mil toneladas. Está aqui, ó, na tabela. Sempre perco o meu ponteiro aqui. Tá. Então, ó, esse Aframax de 80 mil, o deslocamento dele é 102 mil toneladas. Então, eu pego esse valor e vou aplicar nessa fórmula aí para achar o peso deslocado, que vai ser o PV mais o PVT, que é o peso dele vazio e o peso dele bruto. Então, o que eu tenho que fazer? Muito simples, gente. Vou pegar o meu PV, vai ser o peso do deslocamento, que é 102 mil toneladas, menos o peso dele bruto, que foi dado no enunciado, 81.305 toneladas. Então, o peso dele vazio é 20.695 toneladas, tá? Então, já achei aí a primeira parte do problema. Aí eu vou pegar... Oi. Poderia voltar só um slide antes? Bom, esse? O outro. Esse? Isso, esse. Só para eu ver. Ah, tá. Seria o... Entendi. Você Entendeu? pegou o deslocado, né? E aí você depois colocou na formulazinha. Isso, fiz só uma... Eu inverti, né? O peso deslocado vai ser 102 igual PV mais PBT. Aí eu só tenho que mudar, aí só uma coisa de sinal, né? Aquela coisa de passa para um lado com sinal negativo, então vai ficar uma subtração. Para eu achar o peso dele vazio, eu vou pegar o maior valor, tirar o menor e vou ter lá o valor dele vazio. Então, o que eu fiz? Peguei o PV, né? O peso dele vazio vai ser igual ao deslocado menos o bruto. Se é o deslocado menos o deslocado dele é 102, o bruto é 81, eu vou achar o dele vazio, que vai ser 20.695. Entendeu, Vânia? Entendi, professora. Professora, Oi. o bruto já não era vazio? Não. O bruto é com tudo. Ah, tá. É a carga. Eu cancelo aí. Entendeu? Entendi. Aí, para achar o peso bruto total, vai ser o peso útil mais o peso operacional. O peso bruto total é o peso útil dele, que a gente já viu, mais o peso operacional, que são todas as coisas da tripulação, comida, blá, blá, todas essas coisas. Então, o cálculo do peso operacional, eu vou fazer da seguinte maneira.
Peso operacional é igual ao peso bruto menos o peso útil. O peso bruto dele é 81.305, isso foi dado no enunciado, menos o peso útil, que é 56.609, eu vou ter aí 24.696 toneladas. Aí a última parte, que é o comprimento do cais. Para calcular o comprimento do cais, eu vou ter que calcular uma loa mais uma boca. Para quê? Para poder dar manobrabilidade a esse navio. Então, eu tenho que ter um espaço vazio na frente dele. Então, cada navio que fica ancorado, atracado lá, ancorado não, atracado, está atracado, ele tem que ter uma margem na frente dele vazia. Qual é o tamanho dessa margem? É o equivalente a uma boca dele. Eu falei que a boca era 37, então eu vou ter que pegar o LOA dele, que é o comprimento total, 222,7, mais os 37 metros da boca. Então, eu vou ter lá 259 metros, 259,7 metros é o que eu vou precisar para deixar esse meu navio parado. Eu preciso ter esse valor, esse número, essa metragem, eu preciso ter ela disponível e vazia para que meu navio possa ficar lá atracado. Vocês entenderam? Professora? Oi, não entendi. Eu tinha pego outro valor na tabela da uma boca. 235 mais 14,0. Peraí. Acho que eu peguei errado. Não, esse valor de 222,7 da LOA, esse que você está falando? Eu peguei na tabela 235. Peraí. Uma LOA. Mas eu tô falando a LOA no... Tá. Tá Eu vendo? peguei A LOA tá na tabela. Se a LOA não tivesse dada, se eu não tivesse dado essa LOA, você poderia ter pego aquela da tabela, tá? Se eu não tivesse esse dado, aí você ia trabalhar com aquele número. Quando você não tem o dado da LOA real do navio, aí você trabalha com aquele dado, que é um dado projetado, né? A tabela, gente, é um dado projetado, não é um dado médio. Então, não é o dado exato. No caso, esse navio específico, esse Bal Pioneer, a LOA dele é 222,7, tá? Então, eu não preciso daquele valor da tabela. Você vê que ele não difere muito do valor da tabela, ele está bem próximo. A tabela, na verdade, vai ser para mim um valor estimado, ó. Esse valor que ele dá aqui, 235, você está falando, né? Esse aqui que ele está dando aqui, comprimento LOA 235. Eu acabei pegando isso. Eu acabei pegando da tabela. Então, por quê? Porque ele está pegando um valor médio, né? Se eu não tivesse te dado um de 80 mil toneladas, ele vai ter esse valor médio aqui. Mas como eu já estou dando de 222, você vê que fica bem próximo. Então, é melhor trabalhar com o dado real. Né? Eu não preciso trabalhar com um dado projetado. Entendeu? Entendi, professora. Então, tá bom. Gente, vocês entenderam? É um probleminha bem simples, nada para vocês ficarem quebrando muita cabeça, só para vocês entenderem como que esses cálculos são feitos e como que a gente usa essas tabelas, né? No caso, até foi boa a pergunta, né, que da LOA, porque como eu tinha dado no enunciado o número da LOA, eu não precisei trabalhar com esse número da tabela, eu já trabalho com o número real. Se eu não tivesse dado, teria como vocês saberem por meio da tabela, usando esse número que é um número médio. Daria aí uma diferença bem pequena no resultado, né? Mas daria uma diferença bem pequena aí no resultado de vocês. Tá bom? Eu vou... Bom, gente, agora passando para o projeto, eu quero falar com vocês sobre os projetos de vocês. Como estamos? Grupo 1, quem é do grupo 1 que está aí? Sou eu, professora. Fala aí, grupo 1. Dúvidas, considerações? Não, a gente estava meio em dúvida de como seguir o projeto, mas a gente meio que acertou o rumo, né? A gente, comentei mais cedo, a gente vai falar sobre 4 empresas especificamente, mas depois a gente vai pegar um geralzão do produto em si, que o nosso produto é o granel líquido, né?
Então a gente vai falar um pouco dessas empresas, como que elas trabalham, só para, né, entender como que é cada uma. E depois a gente vai pegar todos os números que a gente até tem. Já está com os números já separados. Só Tá. vamos montar umas tabelinhas legais para poder colocar no projeto. Ah, tá legal. Quem falou comigo foi Guilherme. Guilherme. Tá bom, Guilherme. Obrigada. Espera aí um pouquinho que eu ainda vou dar mais um pouquinho aí de metodologia. Só espera um pouquinho. Deixa eu só atender os outros grupos. Grupo 2, quem tá aí? Grupo 2. Oi, professora. Oi, Mariana. Mariana. Fala aí, Mariana. Eu encaminho para a senhora. Não, tá tranquilo. A gente conseguiu seguir de acordo com o que a senhora encaminhou lá no grupo e a gente fez. Eu encaminhei para a senhora hoje cedo para ver se estava meio que de acordo, né? Porque o pessoal antes... Eu vou olhar isso da meia-noite às 6, tá, gente? Que eu não tive tempo mesmo. Ah, tá. Mas a gente tá, pelo menos até o momento, a gente tá... Vocês é containers, né? Isso, containers mesmo. Então, eu só quero que vocês não deixem de observar que cada um de vocês tem que pegar uma cópia do trabalho e colocar lá no site da Liga igualzinho, tá? Sim, do outro grupo. Então, cada um tem que colocar o seu, porque o site não entende grupo. O site vai entender vocês como indivíduos. Então, eu tenho que ser indicado, tá? Tá grupo bom. 3, granel sólido. Quem tá aí? Vânia, fala. Alguma dúvida, Vânia? Você também me mandou, né? Sim, eu mandei. Aí foi como eu falei com você ontem, né? Para essa primeira fase, a gente entendeu de estar fazendo uma pequena introdução, como foi pedido lá. Aí eu quis falar um pouquinho sobre o granel sólido. E aí, assim, a gente, na verdade, a gente achou que tinha que falar de todas as empresas do granel sólido. Então, nós pegamos todas as empresas que estavam lá na lista, né? Então, a gente fez com base nas informações dos sites, dos próprios terminais, né? E tentamos fazer. Só que a consideração final, professora, ficou aí um ponto de interrogação. Porque, assim, uma das coisas que a gente quer entender é se, na verdade, todas as fases do projeto vai ser referente a essa primeira fase de início, que são os terminais. Então, esse é um ponto que a gente queria saber. Por quê? Porque quando a gente fala da consideração final, a gente meio que ficou assim, esperando talvez isso mais lá para as últimas fases, né? Até a gente teve, não vou fazer comparação, tá? Não é isso que eu quero. Mas até uma outra disciplina que a gente teve, até um professor até comentou sobre isso. Então a gente ficou meio que essa dúvida, né? Consideração final a gente já faz agora, deixa para fazer mais lá na frente. Então, deixa eu explicar. Existem duas coisas. Fecha seu microfone, Vânia, por favor. Existem duas coisas, olha. Considerações finais do trabalho inteiro, né? Do trabalho geral, né? Então, você vai ter umas considerações finais quando você já tiver feito as 3 fases e mais a fase final. E aí você vai ter lá as suas últimas considerações. Outra coisa é uma partezinha. A gente está fazendo um relatório de uma pequena parte. Eu não estou fazendo do projeto inteiro. Então, eu queria umas considerações finais só disso que vocês trabalharam agora. Considerações finais. O que vocês podem colocar nas considerações finais? O que vocês aprenderam com essa parte do projeto que vocês fizeram? O que vocês entenderam disso? Então, as considerações finais, por isso que considerações finais é sempre feito um texto autoral, né? Um texto que é feito por vocês. Porque nas considerações finais, o que vocês vão colocar? Vocês vão colocar aquilo que vocês entenderam daquilo tudo que vocês pesquisaram. Então, vamos supor, se vocês pesquisaram lá, o de vocês é o granel sólido, né? Então, de vocês é granel sólido. Aí vocês pegaram lá os terminais de granel sólido, pegaram lá qual foi a movimentação no porto, e aí vocês vão colocar em 1 ou 2 parágrafos o que vocês entenderam disso. Foi fácil manusear a tabela? Não foi? Vocês entenderam que a movimentação aumentou, que a movimentação diminuiu? Alguma coisa que vocês tenham, algum insight que vocês tenham com relação a esse assunto. Na verdade, nesse ponto do trabalho, as considerações finais são bem livres e são bem assim, bem rasas, porque, como o outro professor falou, considerações finais mesmo do trabalho como um todo, é lá no final, quando você tiver feito todas as fases, e aí você vai ter a tua consideração do blocão. Eu estou fazendo um bloquinho.
Entendeu, Vânia? Entendi, professora. E outra coisa, a respeito dessa movimentação, chegou até lá no próprio site do Porto, quando a gente clica em cima do terminalzinho, aparece... a voz, eu não tô ouvindo. Oi, tá ouvindo? Olha, agora tô. Sim. Não, então, tô falando sobre essa movimentação da carga, a gente pegou até no próprio site do Porto de Santos, né? Quando a gente coloca o mousezinho, aparece uma tabelinha da movimentação da carga, a gente pegou os números dos últimos 3 anos. Então, até isso dá para a gente fazer essa comparação, né? Pegando e já também nessa consideração final. Entendi, legal. Professor. Agora, na verdade, não, na verdade, essa primeira fase do trabalho é mais uma coisa para eu ver em que nível que vocês estão, em que nível vocês estão chegando, para eu poder. Tanto é que eu não coloquei a segunda fase do projeto ainda lá, porque, mediante o que vocês me entregarem na primeira fase, é onde eu vou andar com a segunda fase, para poder dar andamento na segunda fase. Então, essa primeira fase é mais uma medida para mim de onde vocês estão chegando, até onde vocês estão conseguindo entender a matéria. Entendeu, Vânia? Fala a última pergunta que você ia falar. Não, sim, a última coisa que eu ia falar era a respeito exatamente disso que você está falando das outras fases, né? Porque, assim, nós montamos um trabalho mais elaborado, né? E só que nós ficamos na dúvida se as outras fases dariam continuidade dessa primeira. Então, sim. O que a gente propôs como grupo? Vamos entregar uma coisa mais simples, né? Mais dentro do que ela pediu. E aí, lá mais para frente, a gente vê e dá continuidade, coloca uma coisa mais elaborada. Foi até o que eu falei para você dentro das normas, que você falou que vai falar um pouquinho disso para frente. Então, eu acho que o caminho que a gente fez está certo, está no caminho, está correto. Não, é isso mesmo, Vânia. Até a Ellen, né, que falou comigo no começo da aula. Eu até falei para a Ellen, né, que tudo bem, você não é trabalho perdido. Essas tabelas mais elaboradas que vocês fizeram, vocês não joguem nada fora, vocês guardem tudo. Por quê? Porque conforme eu for andando com esse projeto com vocês, no final a gente vai ter que usar mais coisas. E talvez essas tabelas que vocês já tenham levantado, vocês já utilizem e vocês já tenham esse trabalho economizado, entendeu? E aí vai ficar mais fácil quando eu der as outras fases, os outros passos do projeto. A ideia que eu quero dar para vocês é da orientação desse projeto, né? Então, no final das contas, o que a gente vai ter? A gente vai ter mais ou menos um artigo científico, tá? E por isso que eu quero falar um pouco das normas, né, da BNT, quero falar de paráfrase, de pesquisa. Então, essa primeira parte foi só para a gente pesquisar mesmo o grosso do trabalho, o tema central. Então, cada grupo com a sua carga, né? Cada grupo foi lá e procurou o equivalente à sua carga. Agora, a gente vai começar a fazer os bordados em volta disso, né? Então, por onde que eu vou seguir com a carga geral? Por onde que eu vou seguir com o container? Então, vamos lá. Eu converso com o pessoal do granel líquido, eles falam assim para mim, eu gostei muito da parte que fala de suco de laranja. Então, então vamos trabalhar especificamente com suco de laranja, né? E aí a gente pode ir modelando o projeto de vocês de acordo com aquilo que vocês acharam, que vocês encontraram e mais se afeiçoaram, porque, na verdade, a gente acaba se interessando mais por alguma coisa. Por exemplo, você começa a ver lá nos líquidos, por exemplo, eu vi suco de laranja, eu vi petróleo, eu vi outras coisas lá, mas eu gostei mais foi do suco de laranja. Então então vamos trabalhar o nosso projeto com o suco de laranja. Tá dentro do granel líquido? Tá. Mas vamos especificar. É agora que a gente vai começar a funilar. É agora que vocês vão escolher uma carga para trabalhar. Então, cada grupo de vocês, então vocês foram lá no granel sólido. Eu gostei da soja. Então, vamos trabalhar com soja? Vamos trabalhar com soja. Vamos trabalhar com açúcar? Vamos trabalhar com açúcar. E aí, vamos trabalhar com milho? O grupo vai escolher. Aí nessa segunda fase, vocês vão escolher um produto. A primeira foi para a gente ter uma visão geral. A segunda vai ser o primeiro afunilamento, que vai ser a escolha de um produto. E aí, quando tiver a escolha desse produto, aí a gente vai ter que ver qual é o terminal que trabalha com esse produto, né? Se tem se tem mais do que um, né? E aí a gente vai fazer outros levantamentos. Mas a primeira fase foi uma fase de ambientação, tá? Grupo 4, carga geral. Quem tá aí? Ellen.
Fala, Elia. Você já tinha falado comigo no começo da aula, né? Sim, eu ia falar, a minha dúvida, na verdade, foi o que a Vânia falou também. Uma outra dúvida que eu tinha, que era sobre a consideração final, que você explicou, eu também já entendi, já até anotei aqui. E também era uma outra dúvida que a gente tinha, era sobre o trabalho em si, se ele era para fazer como se fosse uma continuação. Por exemplo, eu começo agora, aí na outra fase eu já continuo o mesmo trabalho, só acrescento outra parte. Vai ser isso mesmo, vai ser uma continuação, vai continuar no mesmo tema, vai continuar o mesmo trabalho, só que a gente vai começar agora a fazer os afunilamentos. Toda pesquisa científica, ela precisa de um afunilamento. Se eu falar assim para você, me faz um trabalho sobre carga geral, gente, vocês vão ficar aí 1 ano falando e não vai acabar. Tem muita coisa. Outra coisa, você estava falando que a próxima fase a gente tinha que escolher um produto, né? Dentro da carga geral. Só que, tipo, a gente pesquisa, e carga geral não fala produto nenhum. Só fala carga geral solta. Aí a gente, que produto a gente escolheu? Você pode usar qualquer produto que seja paletizado, por exemplo. Por exemplo, você tem... depois eu passo para você em particular as cargas. Tá? Porque a gente pesquisou várias coisas. E aí só fala, tipo assim... carga geral solta. Carga geral... geralmente eles tratam assim. Mas a gente vai... Eu vou ajudar vocês a funilarem essa parte e escolher o produto, tá? Ok. A carga geral é um pouquinho mais chata por causa disso, porque é muita coisa, né? Na verdade, a carga geral engloba muita coisa. Sapato, bolsa... carga geral. Tudo é carga geral, entendeu? Algumas vêm em container, né? E aí entram nos containerizados, e outras vêm embalados em pallet. Por exemplo, às vezes a gente tem embalado em pallet, que entra como carga geral, sacos de arroz ensacado, né? Aí ele vai no pallet, aí ele entra como carga geral. Né? Então tem algumas coisinhas aí que a gente precisa verificar, mas eu ajudo o grupo de vocês depois. Eu vou fazer um levantamento e vou passar para vocês no grupo, tá? Tá bom, então. Agora, por enquanto, eu não tenho mais nenhuma dúvida. Tá. Alguém mais tem alguma dúvida que queira levantar do projeto? Gente, então eu vou falar com vocês agora sobre uma parte da metodologia. Deixa eu abrir meu slide aqui. Já falo com vocês. É bem rapidinho, tá, gente? Eu vou passar isso para vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Bom, essa parte aqui que a gente vai ver de metodologia da pesquisa é o primeiro passo para a gente escrever qualquer trabalho, gente. Isso serve para isso que eu vou dar para vocês agora serve para qualquer trabalho que vocês vierem fazer, tá? Seja ele trabalho de artigo científico, trabalho TCC, ou mesmo um trabalho corriqueiro, qualquer trabalho que envolva pesquisa, vocês vão ter que utilizar isso, tá? Se chama paráfrase. Paráfrase é uma figura de linguagem da língua portuguesa que nada mais é do que contar ou reescrever com as suas palavras aquilo que foi dito por outra pessoa, né? Então, aqui estão os meus dados, tá? Quem quiser me escrever, tá? Eu sou também consultora acadêmica. Bom, então, primeiro ponto. Então, fazer uma paráfrase significa reescrever qualquer trecho lido com as suas palavras. Então, o que é muito importante a gente nunca esquecer? Que tudo que eu leio, que tudo que eu pego na internet, num livro, numa enciclopédia, no site do Porto de Santos, no Jornal da Tribuna, tudo isso tem uma fonte. A fonte é quem criou essa informação que eu estou pegando. Então, principalmente se eu trabalho com números, se eu trabalho com porcentagem, se eu trabalho com qualquer coisa desse tipo, então eu peguei lá, né, que nem a gente estava falando das tabelas. Nessa primeira fase, eu nem exigi isso, tá, gente? Porque eu ainda não tinha ensinado para vocês citação. Então, eu vou ensinar citação agora. Então, para a próxima fase, eu já vou querer as citações e as paráfrases. Então, ó,
eu peguei lá no site do Porto de Santos um número referente à movimentação de granel sólido, né? Então, eu peguei lá que houve uma movimentação de granel sólido de tantas mil toneladas no mês de março, no mês de abril. De onde eu tirei este número? De onde eu tirei esta informação? Do site do Porto de Santos. Então, como é que eu vou colocar isso no meu texto? De acordo com o site do Porto de Santos, tal coisa foi assim, assim, assado. Houve uma movimentação assim, assim, assado. Ou então, eu não peguei no site do Porto de Santos. Tem aí várias revistas da área, né? Tem a revista Global, a revista Global, ela tem lá um monte de informações. Tem várias revistas boas na área de movimentação que a gente pode pegar dados também. Então, eu peguei essa informação numa revista. Tenho que citar lá, de acordo com a revista Transporte Marítimo, de acordo com a revista Global, de acordo com a revista XYZ, tal coisa foi assim, assim, assado. É claro que quando se trata de número, de movimentação, de um número mais confiável, o mais confiável possível é o que eu encontro no Porto de Santos. Né? Porque os números e os dados que vocês vão encontrar de movimentação e dessas coisas vão ser muito mais confiáveis a partir do Porto de Santos, ou a partir do porto que vocês estejam trabalhando. Digamos que eu esteja trabalhando com alguma coisa do Porto de Roterdã. Então, eu tenho que ir lá no site do Porto de Roterdã e pegar os dados deles, lá no site do Porto de Roterdã, porque cada porto vai ter as suas informações mais precisas e mais confiáveis. Tá? Então, é muito importante que a gente sempre lembre, quando a gente está pesquisando alguma coisa, e anotando de onde eu tirei cada número, cada informação importante. Eu preciso anotar isso, porque na hora de eu fazer meu trabalho, eu vou precisar citar, porque se não tiver citado, esse trabalho não é aceito como uma fonte científica, porque não tem embasamento científico. Para ter embasamento científico, eu tenho que ter dados comprovados. E de onde eu tiro dados comprovados? Dos sites especializados, das revistas especializadas, das matérias de jornal, dos livros, de outros artigos acadêmicos, enfim, de vários outros lugares eu posso tirar esses dados confiáveis. Na próxima fase, a gente vai trabalhar um pouquinho mais do que com o Porto de Santos. Nessa fase, a gente trabalhou exclusivamente com o Porto de Santos. Na próxima fase, eu já vou ampliar um pouco mais o ambiente de vocês, a visão de vocês, para que a gente trabalhe com algumas coisas a mais além do Porto de Santos. Enquanto isso, o que vocês têm que ter anotado? Vocês têm que ter anotado o endereço do site do Porto de Santos, a página certinha lá no link de onde vocês tiraram cada informação e cada dado. Por exemplo, vocês usaram aqueles manuais lá, aqueles mensários que eu mandei para vocês. Tem que ter anotado lá os dados dele, que depois eu vou ensinar para vocês como que a gente vai fazer as referências dessas coisas para ir lá no final do trabalho. Vocês já devem ter visto um trabalho pronto que no final tem lá referências. Então, as referências, eu vou ensinar para vocês como é que faz. Tem um site que faz isso automaticamente, muito fácil. E aí eu vou ensinar para vocês, se vocês tiverem todos os dados, vai ficar muito fácil de fazer as referências no final. Então, a gente tem que ir guardando, né, montar um arquivinho onde a gente vai guardando de onde eu tirei cada informação. Isso, gente, para todos os projetos que vocês estão fazendo, é bom que vocês façam, porque no final vocês vão precisar montar as referências. E aí é bom que vocês já tenham isso anotado em algum lugar, para não ficar depois que nem doido, falar de onde eu tirei tal informação, de onde eu tirei essa informação, né, ficar que nem louco procurando tudo. Então, como dizia meu pai, o seguro morreu de velho, né? A gente já vai guardando antes, para no final a gente ter um trabalho menor. Quem já fez grandes tabelas, grandes pesquisas, já vai começar a ter um trabalho menor daqui para frente, porque já está meio caminho andado, entenderam? Então é isso aí. Então, se eu tenho aqui um trecho original, digamos que eu tenha pego esse trecho aqui que diz: a logística reversa trata dos aspectos de retornos de produtos, embalagens ou materiais ao seu centro produtivo. Esse processo já ocorre há alguns anos nas indústrias de bebidas, retorno de vasilhames de vidro e distribuição de gás de cozinha com a reutilização de seus vasilhames. Isto é, o produto chega ao consumidor e a embalagem retorna ao seu centro produtivo para que seja reutilizada e volte ao consumidor final em um ciclo contínuo. Esse trecho, gente, ele saiu daqui, ó, dessa publicação que se chama Logística Verde. O autor é Donato V, né? Deve ser V de Vinícius, V de Walter, ou qualquer coisa assim. Donato. O nome é Logística Verde, uma abordagem socioambiental.
editado no Rio de Janeiro pela editora Ciência Moderna no ano de 2008. Esse, gente, é o trecho original. Eu posso pegar esse trecho, copiar exatamente como está e colocar no meu trabalho? Não é recomendado, né, gente? É feio fazer isso, é plágio fazer isso. Se eu fizer um trabalho inteiro com trechos na íntegra, eu vou ter que mudar a formatação, vai ficar muito óbvio que eu estou copiando tudo e meu trabalho também não vai ter valor nenhum, né? Não tive trabalho de pesquisa nenhum. Então, o que eu faço? Eu faço uma paráfrase desse trecho. Eu reescrevo esse trecho. Então, eu começo como? Eu começo dizendo para Donato. Donato é o autor da frase. 2008 é o ano em que ele falou isso. A logística reversa refere-se ao retorno de produtos, embalagens ou materiais ao seu centro de produção. Há alguns anos esse processo é realizado em indústrias de bebidas e a distribuição do gás de cozinha com a reutilização de suas vasilhas. Assim sendo, o produto chega ao consumidor e o recipiente retorna para o seu centro de produção para que posteriormente seja reaproveitado e retorne ao consumidor final em um constante ciclo. Então, o que eu fiz? Eu peguei exatamente o que o Donato falou e reescrevi com as minhas palavras. Como que eu faço uma paráfrase? Fazer uma paráfrase, gente, é como que se eu fosse contar alguma coisa para alguém. Eu assisti um filme, tá? Eu assisti lá qualquer um desses filmes. Eu assisti Titanic, né? Eu vou reproduzir fala por fala desse filme quando eu vou contar para alguém? Não. Eu não consigo fazer isso, minha cabeça não serve para tanto, né? Eu não sou o Sheldon do Big Bang Theory que tem aquela memória idética, né? A gente não consegue lembrar palavra por palavra, o que a gente consegue lembrar é uma ideia, né? Então, fazer uma paráfrase é como se eu fosse contar um filme para alguém. Eu vou usar as minhas palavras, o meu vocabulário, o meu repertório para contar o que o autor falou primeiramente. Só que se eu mudo as palavras, aí eu já recebi alguns trabalhos em que o aluno falou assim para mim, professora, eu falei, tá faltando citação. E ele fala assim, não, professora, mas eu escrevi tudo com as minhas palavras, não tem nenhuma palavra aí do autor. E a ideia, você tirou de onde? Você inventou? Eu inventei isso aqui que tá falando, logística reversa, retorno de produção, eu não inventei isso, foi o Donato que falou. A ideia é dele, a ideia pertence a ele. Por mais 1000 palavras que eu mude aí, a ideia continua sendo dele. E aí, chama-se proteção intelectual. Existe uma proteção intelectual, existe uma proteção em cima daquilo que ele criou, daquilo que ele descobriu, daquilo que ele montou com as palavras, com a vivência dele, com as experiências dele. Então, o cara fica lá 200 anos fazendo uma pesquisa, vai para 1000 laboratórios, faz lá a pesquisa da vacina lá do Covid, faz 1002 pesquisas, escreve um artigo com toda a experiência dele, eu vou lá, mudo todas as palavras e pronto, descobri a vacina do Covid. Não. Né? Foi o fulano que descobriu, foi ele que criou. Né? Eu só peguei tudo que ele fez e contei para os outros. E aí vai eu fazer uma crítica? Posso até fazer uma crítica em cima daquilo que eu li, posso até colocar uma opinião, né? Quando a gente faz aquelas paráfrases críticas, né? Uma paráfrase crítica é quando eu dou minha opinião em cima daquilo, eu posso até reescrever e opinar, mas o ideal para um trabalho científico, para um artigo acadêmico, seja que a gente não opine. O ideal é que a gente vai pegar dados, né, de várias fontes de informação, de várias fontes de pesquisa, vai fazer esse trabalho, vai montar um texto completo e lá nas considerações finais, sim, eu posso fazer uma crítica ou falar que acho que dá certo ou acho que não dá certo. Nunca use eu acho em trabalho acadêmico, tá? Tô só dando como exemplo. Mas aí nas considerações finais eu até posso colocar as minhas ideias. Mas no corpo do trabalho, o que tem que ir é simplesmente tudo aquilo que esteja citado, devidamente citado. Por isso que o trabalho acadêmico ele precisa ser inteiro citado. Parágrafo por parágrafo, sim, parágrafo por parágrafo. A gente não cria nada, a gente só está se baseando em coisas que já foram feitas. No final, se eu fizer uma comparação, nas considerações finais, aí sim eu posso pôr o resultado que ficou dessa comparação para mim. Na verdade, as considerações finais vão refletir aquilo que... tem alguém tentando entrar, né? Deixa eu ir lá. Pronto. As considerações finais vão refletir aquilo que eu aprendi com aquele trabalho, aquilo que eu entendi daquele trabalho, que eu tirei daquilo, tá? Então, é para isso que servem as considerações finais. Então, digamos que a gente pegue
um parágrafo para reescrever, né? Rapidinho a gente vai fazer aí. A paráfrase consiste em reescrever um texto, mas mantendo sua essência em termos temáticos. É uma espécie de tradução dentro da própria língua. Então, é como se eu usasse as minhas palavras para explicar algo que alguém não está entendendo. Porém, aquela teoria já está criada. Então, digamos que a gente pegue este texto aqui, né? Quando uma mulher cruzava a rua, foi atropelada por um carro. O motorista fugiu e não prestou socorro. Porém, algumas pessoas conseguiram anotar a placa. A vítima foi levada ao hospital mais próximo e os médicos disseram que sua condição é estável. Essa notícia veio no Jornal da Tribuna, de 5 de maio de 2018, e a referência disso é a Tribuna, Atropelamento e Fuga, Santos, 5 de outubro de 2018, Caderno Cotidiano, página 2. Então, se eu pegar esse trecho aqui e reescrever, na verdade, isso é uma atividade que eu dou quando eu dou essa matéria em metodologia da pesquisa, eu mando eles fazerem essa atividade. Se vocês quiserem tentar, dou aí 5 minutos para vocês tentarem reescrever com as suas palavras. Apesar de ser uma coisa bastante simples, bastante corriqueira de se fazer, tá, gente? Então, eu só quero que vocês entendam com isso, né, com essa aula que eu dei para vocês, que tudo que eu for escrever e tudo que eu for colocar no meu trabalho, eu tenho, primeiro, que citar a fonte de onde eu tirei. Segundo, não copiar literalmente o que o autor escreveu. Eu tenho que reescrever citando a fonte, mas não posso copiar as palavras dele. Copiar as palavras dele literalmente é plágio, desde que é plágio se eu não fizer uma citação direta. E aí a gente vai ver que na formatação existe aí algumas diferenças entre citação direta, citação indireta. Isso é uma coisa que eu vou discutir com vocês na próxima aula que eu der sobre esse assunto. Por enquanto, por hoje, a gente fica aí com a paráfrase. Então, se eu fizer a paráfrase, eu fiz o seguinte, né? Segundo o jornal A Tribuna, em 2018, ao cruzar uma rua, um carro atropelou uma mulher. A placa foi anotada por testemunhas no local, o motorista ignorou o acidente que causou e fugiu. Um hospital nas proximidades recebeu a vítima e os médicos falaram que seu quadro é estável. Eu contei exatamente a mesma coisa do que estava lá na notícia com as minhas palavras. Mas, ainda assim, eu citei a fonte. Por quê? Porque foi o Jornal da Tribuna que publicou isso. Eu li essa matéria no Jornal da Tribuna, então eu não posso deixar de citar a fonte, até para que não pareça fake news, né? A gente está tão na moda aí com as fake news, e é assim que as fake news acabam acontecendo, né? Com fontes que não são confiáveis, com fontes que não são citadas, com fontes que não são verdadeiras, né? Então, é importante que a gente sempre dê a fonte verdadeira. Por quê? Porque o meu leitor pode, de repente, querer procurar essa notícia na íntegra. Eu quero ver se essa notícia é isso mesmo, quero ver se lá diz o nome da mulher, quero achar mais informações. Ele vai procurar lá o Jornal da Tribuna de 2018, vai ver pela minha referência qual foi o caderno, qual foi a página que estava, e ele vai achar a notícia na íntegra. Então, se a gente tiver aqui como atividade, né, fazer uma paráfrase desse texto aqui, logística reversa, uma perspectiva de logística de negócios, o termo refere-se ao papel logístico no retorno de produtos, redução na fonte, reciclagem, substituição de materiais, reuso de materiais, disposição de resíduos, reforma, reparação e remanufatura. Essa definição foi dada pelo Stock, né, nesse livro, Reverse Logistics, de Illinois. Ele é um texto em inglês que já foi traduzido para o português, e quando traduzido para o português, ele foi traduzido na íntegra, por isso que ele está aí como um texto na íntegra. Então, seria como atividade, terminaria a aula com essa atividade. Se alguém quiser fazer essa atividade para a gente discutir na aula que vem, ou me mandar por WhatsApp, gente, pode fotografar aí a tela e me mandar por WhatsApp para ver se ficou bom. Eu posso corrigir para vocês por WhatsApp, só para a gente não perder muito tempo aí fazendo essa atividade. Então, vocês podem fotografar essa tela e me mandar por WhatsApp, que eu corrijo para vocês, vejo se vocês acertaram ou não. Então, primeiramente, quando eu for fazer a paráfrase disso, eu posso começar dizendo, de acordo com o Stock, entre parênteses, 1992, né? Eu tenho que falar que é de acordo com o Stock, porque eu estou fazendo uma citação indireta. Eu vou falar sobre citação direta, citação indireta, referências na próxima aula que eu der sobre metodologia. Por enquanto, é importante que vocês entendam o que é paráfrase e como ela é feita. Tá bom? Alguma dúvida com relação a isso?
Não. Bem facinho isso, é bem gostosinho. E se a gente pegar o jeito, gente, de fazer isso, a partir do momento que a gente pega o jeito de fazer isso, a gente faz qualquer trabalho acadêmico, tá? Qualquer artigo acadêmico, é só pegar o jeito. É uma fórmula, é como matemática, tá? Fazer um artigo acadêmico, um trabalho acadêmico, é como matemática. Se eu aplicar aquela fórmula sempre, no final vai dar certo. Se eu fizer a citação corretamente, no final fizer as referências, no fim vai dar tudo certo. Tá? Então, a princípio, era isso que eu queria falar para vocês. Quero saber se tem mais alguma dúvida com relação a projeto, a essa orientação que eu dei hoje. Tudo certo, gente? Sem dúvida, professora. Por enquanto, sim, professora. Beleza, vocês estão felizes? Sim. Não gostei da resposta. Mais ou menos. Mais ou menos, né, Ellen? Mais ou menos. Gente, a primeira fase sempre é mais difícil mesmo, mas vocês vão ver que depois vai facilitar. A primeira fase, vocês estão se ambientando com o ambiente virtual, vocês estão se ambientando com as disciplinas, com os professores, com o que cada um está pedindo, né? Eu sei que acaba sendo muita coisa, né? Vocês têm aí cinco disciplinas diferentes, né? Acho que é uma por dia, né? Então, realmente, fica puxado, né? São cinco trabalhos para fazer, né? E vocês viram que eu defendi vocês lá para o tutor, né? Que ele veio perguntar que não tinha aluno nas salas, eu defendi vocês. Falei que que eu entendo que vocês não têm tempo de fazer trabalho. Porque eu sei, a gente tem que ser complacente com vocês nesse sentido, né? Eu já fui aluna, já estudei no período noturno, sei que é difícil, sei que é complicado, né? Principalmente quem tem filho, quem tem família, né? A gente sabe, né, que é mais difícil. Tem gente que trabalha de sábado, né? Então a gente sabe que tudo isso é meio complicado. Então eu quero deixar para vocês aí, a gente terminou a aula, né? A gente vai terminar por aqui hoje, eu vou terminar mais cedo. E vocês vão terminar os projetos de vocês. Vocês têm até o dia 17, às 23h59, para colocar o projeto. Gente, só até 23h59. 0 hora, o ambiente fecha, vocês não conseguem mais colocar, tá? O ambiente fecha automaticamente, aí eu não mando, ninguém manda. É o ambiente que vai fechar automaticamente. Está programado para esse horário, então nesse horário vai fechar. Então procure não deixar para a última hora. Por quê? Porque às vezes congestiona o ambiente, dá algum problema e vocês não conseguem colocar, vão ficar malucos, né? Às 23h30 eu coloco. E aí fica com 20 minutos de instabilidade, todo mundo colocando nesse horário e vocês entram bem. Então tentem colocar antes. Tá? O ambiente já está aberto, quem já terminou já pode colocar de outras matérias, né? Vão colocando com calma, sem muitos problemas, né? Para que vocês depois não fiquem aí desesperados por alguma coisa que der errado. Bom, vou repetindo a frase: meu pai seguro morreu de velho, né? Então, vamos tentar fazer as coisas antecipadamente para não ter nenhuma surpresa desagradável. Tá bom, gente? Qualquer dúvida é só me chamar lá no WhatsApp, estou à disposição de vocês. Ok, professora. Tchau, boa noite. Obrigada, Boa noite. Boa noite. Bom descanso para vocês. Vou parar aqui a gravação.